Olá a todos, meu nome é Janaína Salvador Cardoso, eu sou aluna do programa de pós-graduação em História da Unesp e hoje eu vou apresentar uma das obras que eu venho analisando na minha pesquisa de doutorado, que é a obra Frutas do Brasil, numa nova e ascética monarquia consagrada à Santíssima Senhora do Rosário, escrita pelo Frei Antônio do Rosário. Frei Antônio do Rosário era um religioso português, nascido em Lisboa em 1647 e vinculado à Ordem Franciscana. Ele até se descreve como o menor dos menores da família seráfica no Brasil. Na colônia, ele vem a trabalhar como missionário nas capitanias da Bahia e de Pernambuco, e durante o período que permanece aqui, ele vem a escrever Frutas do Brasil, que vai ser publicada em Lisboa em 1702. 2 anos antes do falecimento deste religioso. O Frei Antônio do Rosário, ao escrever sobre as frutas, ele vai se distanciar um pouco do que outros homens tinham escrito sobre a natureza do Brasil. Desde a segunda metade do século XVI, jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos que se instalaram na colônia vinham escrevendo sobre as missões realizadas, sobre os conventos, colégios e mosteiros construídos em diferentes cidades das capitanias brasílicas e também escreveram sobre a natureza. Estes homens demonstraram um certo encantamento com a riqueza dos rios do Brasil, com os ares salutíferos, com o clima ameno, com a diversidade de plantas e animais que encontraram nessa colônia. O Frei Antônio do Rosário, ele não vai se debruçar sobre as propriedades físicas, sobre as propriedades terapêuticas dessas frutas, por exemplo. Ele vai se dedicar a analisar principalmente as propriedades místicas e espirituais. Ao construir uma monarquia das frutas, composta por 36 frutas encontradas no Brasil, o Frei Antônio do Rosário se propõe a fazer uma analogia da sociedade colonial brasileira. Neste caso, a obra é composta por 3 parábolas, em que ele vai se debruçar sobre o rei, a rainha e os 3 estados que compõem essa sociedade. O rei seria o ananás, que é o abacaxi. E a escolha do ananás, ele se dá tanto pelas características físicas quanto por outras propriedades dessa fruta. Porque o ananás ele teria uma coroa, a casca do abacaxi coberta por pinhas seria como a guarda desse rei. E além disso, era uma fruta de sabor doce, suave e severo ao mesmo tempo, assim como deveria ser um rei, suave para os bons homens, para o povo, e severo com seus inimigos, com homens viciosos. Além disso, havia uma rainha, que era a cana-de-açúcar. A escolha da cana-de-açúcar é porque a doçura remete ao amor de Deus, a uma alma que se dedica a seguir os caminhos de Deus. A cana-de-açúcar, por ser a origem do açúcar, reunia em si toda essa doçura virtuosa que uma rainha deveria ter. Do mesmo modo, quando se leva a cana para o engenho e realiza-se todo o processo de moer a cana e cozinhar o seu melaço, seria como as dores do parto. As dores de uma cana responsável por gerar o Brasil, por gerar todas as riquezas deste Brasil colonial. Os 3 estados analisados e construídos pelo Frei Antônio do Rosário são o eclesiástico, a nobreza e o povo. O eclesiástico concentrou principalmente as frutas de odor acentuado, que era o caso, por exemplo, do melão. O melão ele seria como os párocos, homens que, ao andarem pelas cidades do Brasil, deveriam cheirar a santidade, e com isso rapidamente você conseguiria identificar este religioso pelas ruas. Os mamões e umbus seriam os párocos, os padres e os pastores. O mamão, no caso, era uma fruta de virtudes terapêuticas, geralmente utilizada para refrigerar o fígado, e deste modo ele remetia ao zelo, à caridade, a todo o cuidado que o religioso deveria ter em cuidar da alma do seu assistido. Os umbus são frutas encontradas no sertão, frutas que geralmente são utilizadas para hidratar os homens que viviam nessas partes mais secas do Brasil. Assim como eles deveriam ser os religiosos, homens que ao entrarem nesses espaços ainda sem igrejas, com pouca presença de missionários, deveriam hidratar, cuidar das almas destes católicos. Além dessas 3 frutas, existia também o caju, que na visão do Rosário, ele era como se fosse 2 frutas em uma só, assim como os religiosos, que geralmente andavam em pares pelas cidades do Brasil.
A nobreza é vista pela fruta do conde, uma fruta que reunia as características que deveriam ser encontradas nos nobres: uma boa massa, uma boa virtude, uma boa consistência. Além da fruta do conde, existia também o coqueiro, uma árvore alta, soberana, que demonstrava toda a grandeza que deveria existir entre os nobres. No povo, o Antônio do Rosário pensou em frutas que pudessem contemplar os diferentes ofícios mecânicos. As bananas, por exemplo, remetiam ao ofício de carpinteiro. Teria sido o primeiro ofício desempenhado por Jesus enquanto vivia na cidade de Nazaré. Ao cortar uma banana com uma faca, a pessoa conseguiria se deparar com as sementes dessa banana em formato de cruz, que remeteria à figura de Cristo antes de ser crucificado. As uvas amargas, geralmente as uvas mais azedas, remetiam aos lavradores, que foi a atividade desempenhada por Adão após ser expulso do paraíso e a partir desse momento ter que começar a trabalhar para sobreviver. Ele precisou aprender a cuidar da terra e a lavrar para conseguir tirar o seu próprio sustento. E por isso esse amargor remetia ao trabalho. O maracujá, especificamente o licor e as sementes de maracujá, remetiam aos médicos, boticários e cirurgiões. A escolha do licor e das sementes é porque são as partes do maracujá geralmente utilizadas para cuidar dos doentes, e por isso remetia a esses homens, que deveriam cuidar dos corpos dos moradores do Brasil. Além dessas frutas virtuosas, existiam também algumas que remetiam ao comportamento vicioso dos cidadãos, como era o caso da jabuticaba, uma fruta que, por ter a sua raiz exposta, remetia a toda a ganância e comportamento vicioso que se via nestes homens. Além dela, existia o cajá, uma fruta que remetia à luxúria e à gula, porque homens falsos fidalgos, principalmente, tão gulosos ao comerem o cajá, comiam também a sua semente, que é uma semente venenosa e os levava à morte. Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais da obra Frutas do Brasil e de outras obras escritas pelo Frei Antônio do Rosário, basta apenas acessar o acervo digital do grupo Escrito sobre os Novos Mundos e ali solicitar o download dessas obras, que estão gratuitas. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.